Olá, alunos do oitavo ano. Estamos aqui para mais uma parte da aula de Brasil colonial. Esperamos que todos estejam bem. Bom, na aula anterior a gente falou sobre a economia açucareira. Hoje a gente vai falar sobre a escravidão negra, né? Já que o escravo negro era a principal fonte de mão de obra dos engenhos de açúcar. Bom, então a escravidão, né, em primeiro lugar, ela não é um fenômeno único da Idade Moderna, né? A Idade Moderna que começou no século XV, tá? Os antigos gregos e romanos já utilizavam a escravidão em larga escala, eram sociedades escravistas, tá? Só que tem uma diferença entre a escravidão antiga e essa moderna. Os escravos gregos e romanos eram prisioneiros de guerra, não eram de uma etnia específica, né? Então, na verdade, a escravidão moderna, empreendida pelos portugueses, espanhóis inicialmente, ela vai escravizar uma etnia específica, que é a etnia negra, né? E vai justificar isso daí de formas já inicialmente racistas, né? Apesar de não ter a teoria ainda, as teorias racistas, né, bem formuladas, mas já vai colocar o negro aí como um ser inferior, né, uma raça inferior. Então, como que teve início essa escravidão moderna, né? Com as grandes navegações, os portugueses passam a explorar o litoral africano, né, desde o século XV, tá? E aí a gente já estudou os povos africanos, né? A gente já viu aí que eles usavam a escravidão, tá? Eles tomavam prisioneiros de guerra como escravos, né? E também tinha alguns crimes que eram punidos com a escravidão, tá? Então, a gente já viu aí que os povos africanos tinham muitas riquezas, como ouro, marfim, né? Vimos aí a questão da noz de cola, também aí os objetos aí de bronze, né? De cobre aí que eles faziam. Enfim, né? A África tinha muitas riquezas, certo? E os portugueses começam a se aproximar de alguns reinos africanos. Aí a gente, inclusive, cita o exemplo importante do Reino do Congo, e começam a fazer alianças, né, com esses povos africanos. E com essas alianças, eles estimulam as guerras entre os povos africanos. A gente tem muito a ideia de que a África é um único continente, com uma única cultura. Não, eram povos diferentes, com idiomas diferentes, culturas diferentes, e muitos eram inimigos, né? Há tempos, né? Não exatamente nesse período, já eram rivais aí há muito tempo. Basicamente, vemos aí que a partir de 1541 os negros passam a ser utilizados, aliás, é 1441, está errado ali, agora que eu vi. Os portugueses passam a utilizar negros em Portugal, antes de utilizar no Brasil, tá? Eles já utilizavam negros em Portugal. Na segunda metade do século XV, o comércio de escravos africanos amplia-se. Os portugueses passam a introduzir, a vender escravos negros nas suas colônias, Ilhas da Madeira, Açores e. Então, antes de trazerem o negro como escravo para o Brasil, eles já tinham experiência nesse tipo de comércio, eles já estavam realizando esse tráfico de negros, tá? Então, o mapa aqui, por exemplo, mostra as três colônias, né? Açores, Madeira e Cabo Verde, as colônias portuguesas, tá? Então, só depois que vem para o Brasil. E os portos de escravos aí muito importantes na África, né? Angola, Moçambique, São Tomé do Príncipe, que já estavam desde o século XV, né? Operando, né? Fazendo comércio com os portugueses. Na Ásia, vemos Goa, Damão, Macau, Timor, que eram locais também de comércio aí para os portugueses, né? Então, lógico que essas colônias elas têm aí algumas diferenças. Os portugueses eles não vão impor a sua cultura, por exemplo, na Ásia, né? Quer dizer, não vão conseguir fazer isso, tá? Mas conseguiram em muitas partes da África. Então, no século XV, existiam na África esses povos nômades,
povos com organização mais complexa, né? Os nômades estavam normalmente no deserto do Saara, viviam do comércio de caravanas, né? Etiópia, Benin eram reinos bastante importantes. Nós também já falamos aí do reino do Mali, que era muito importante, né? Então já faziam trabalho com metais, com artesanato, com agropecuária. E o comércio que os portugueses vão empreender com esses povos africanos vai ser na base de trocas, né? Que é chamado de escambo. Os negros passam a ser trocados por tecidos, objetos de metal, trigo, sal, cavalos, principalmente armas e munições. E quando a colônia brasileira, né, o Brasil e também, né, o sul dos Estados Unidos e América Central passa a produzir a cana-de-açúcar, nós temos aí a produção da aguardente, da cachaça e do fumo, que também era utilizado como troca aí pelos escravos africanos. A gente tem a impressão de que os africanos saíam em uma grande desvantagem com esse comércio, né? Mas não, né? Os africanos eles tinham já uma noção um pouco mais comercial que os povos nativos da América, né? Os indígenas. Então, eles muitas vezes aí eles queriam coisas mais valiosas, né? Como as armas e munições. Não aceitavam aí facas, machados como os indígenas. Tá? Eles já tinham um pouco mais essa noção aí de comércio, né? De lucro, né? Vamos dizer assim. Bom, como é que se dava esse tráfico negreiro, né? Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que os portugueses não penetraram o interior da África para aprisionar negros, certo? Eles faziam essa troca, né, esse escambo aí do negro por mercadorias no litoral africano, tá? Então, perto aí do Oceano Atlântico, né, já com saída para o mar. Os negros eram aprisionados no interior da África por outros negros. Como assim? É o que a gente falou, não podemos ver os negros como um único povo, né? Então, o que acontece é que reinos poderosos, como o Reino do Congo, passam a escravizar outras etnias, capturar outras etnias e levar para a costa da África para serem trocados aí com os portugueses. Agora, é importante a gente notar que já começa como uma coisa desumana, né? Nós vemos mulheres, crianças, negros, velhos, né? Novos, não importava se estava doente ou não, tá? Sendo levados para essa troca, né? Então, quer dizer, já não poupava ninguém. Isso é uma grande diferença entre as guerras entre os povos africanos e até os nativos da América. Mulheres e crianças não participavam, né? Elas não caíam como prisioneiras na mão do inimigo, né? Normalmente. E já a escravidão negra, ela não vai respeitar isso, né? Então, isso resultou já no primeiro momento em grandes vazios demográficos na África, justamente por serem levados aí mulheres, crianças, homens adultos e tudo mais, né? Por que no Brasil foi utilizado o escravo negro ao invés do indígena? Quer dizer, houve escravidão indígena? Houve, tá? Mas não no Nordeste, aí, que era o centro da nossa colonização. A escravidão indígena ela ficou mais no Rio de Janeiro, em São Paulo, sul do Brasil, a região sudeste, a região sul e depois a região central do Brasil, tá? Mato Grosso, Goiás. O Nordeste tinha mais escravidão de negros, certo? E isso era estimulado pela coroa portuguesa. Por quê? Porque justamente a escravidão indígena não gerava lucros para a coroa portuguesa e para a burguesia de Portugal. O negro, quando era comercializado na América, cada negro valia um imposto para o rei de Portugal, né? Uma porcentagem era do rei de Portugal. E a burguesia de Portugal, os comerciantes portugueses, era que traziam esses negros. Então, eles também tinham muito lucro, né? Já se os colonos brasileiros faziam guerra com os índios e escravizavam os índios, o rei de Portugal não ganhava nada com isso. Ele não participava desse processo de escravizar o indígena,
né? Então não gerava lucros, certo? Então o principal motivo foi essa lucratividade do tráfico negreiro, certo? No século XVI, o comércio de negros no litoral africano, mais conhecido como tráfico negreiro, já estava bem organizado, né? Já era utilizado aí desde o século anterior nas Ilhas da Madeira, Açores e Cabo Verde, certo? Então, lembrar aí que já estava bem organizado e que ele já gerava lucros, certo? Os indígenas, por sua vez, o indígena conhece o seu território, né? Ele não está acostumado a trabalhar mais de 12 horas por dia, como os portugueses faziam, né? O índio trabalhava para a sua sobrevivência. Então, era natural que eles se recusassem a trabalhar tanto assim nas lavouras, nos trabalhos nas fazendas. Sendo assim, eles eram castigados e aí eles surgiam com frequência, né? Então, o que acontece também é que, quando se escravizava um indígena, não se escravizava só um. Era necessário escravizar uma aldeia inteira ou boa parte dessa aldeia, né? E essas guerras contra as aldeias indígenas, elas eram longas, elas eram caras, e os indígenas aí que já se conheciam, né, que falavam a mesma língua, a mesma etnia, eles rapidamente traçavam estratégias de fuga, de resistência a essa escravidão, tá certo? Mas é errado a gente dizer que o indígena não se adaptou à escravidão, porque nenhum povo se adapta à escravidão, nem os negros, nem os indígenas. Ninguém se adapta à escravidão, né? O que se criam são estratégias para se fugir dessa escravidão, para se sair dessa condição. E o indígena tinha mais condições de traçar essas estratégias. Os negros não tinham tanto assim. Por que não? Porque eles eram separados, as famílias eram separadas no litoral africano, as etnias eram separadas, muitas vezes eles iam sem falar a mesma língua, sem ter a mesma cultura, muitas vezes eram povos inimigos lá na África, então demorava para os negros se entrosarem, para eles criarem uma forma de resistência. Para os indígenas era muito mais fácil, né? A Igreja Católica, por meio dos padres jesuítas ainda por cima, começa a dizer que o indígena ele tem que ser catequizado, ele tem que ser ensinado no cristianismo, nas aldeias jesuíticas, que eram chamadas de missões ou reduções jesuíticas. E que o indígena não poderia ser escravizado, porque senão os padres não poderiam ensiná-los na fé católica, né? Mas a igreja não vai dizer isso do negro. A igreja, ao mesmo tempo que quer o indígena para si, como católico lá nas missões, ela quer o negro no trabalho escravo, no trabalho forçado, tá? E por que isso? A igreja vai usar como desculpa, como justificativa que os negros não tinham alma, que os negros aí eram descendentes de Cã, né, filho de Caim, tá? Que os negros eram inferiores, né? Então, o que acontece? A igreja ela acaba sendo a favor da escravidão negra, né? E isso era o que os colonos precisavam. Eles precisavam de uma mão de obra, a igreja estava dando aval para que se escravizasse o negro, então vai ser o negro o escravo, né? A mão de obra dos engenhos. Um dos jesuítas que estiveram no Brasil, né? Os jesuítas são padres da Igreja Católica. A Ordem de Jesus é uma ordem da Igreja Católica, né? Que veio aí com a Contra-Reforma Católica, né? Só para relembrar. Então, segundo Antônio Vieira, que viveu no Brasil muito tempo, se os negros suportassem o trabalho forçado, esse trabalho nas lavouras, eles teriam a sua recompensa no céu, eles iriam merecer o paraíso, tá? Então, olha só, desse jeito se justificavam os castigos, a exploração da escravidão. Horas, ele vai merecer o céu. Como que acontecia esse tráfico negreiro, né? Então, nas fortalezas, os negros eram trocados por mercadorias, ocorria aquele escambo, né, que eu falei acima. Aí os negros eram embarcados nos navios negreiros, também chamados de tumbeiros, palavra que deriva de tumba, caixão. Por quê? Porque muitos negros morriam ali. O Rugendas, né, que foi quem fez essa pintura, tá?
ele nunca esteve dentro de um porão de navio. Ele pegou relatos da época. O porão do navio ele era muito menor do que isso, não tinha espaço às vezes nem para andar entre os negros, como aqueles brancos estão fazendo, não tinha uma espécie de rede ali, como a gente vê o negro deitado, normalmente não tinha. Os negros iam acorrentados, seminus, não podendo sair de dentro desse porão que era quente, que era sem ar, né? Muitas vezes ficavam com falta de ar. E ali só davam comida para os negros que eram os mais resistentes, né? Os que eles achavam que estavam bem. Aqueles que estavam doentes nem davam comida, nem água, que era já para morrer mesmo e jogar no mar, né? Poxa, mas que desumano, né? Uma coisa dessa. Pois é, bastante desumano mesmo. E os negros não eram tratados como seres humanos. Como eu disse, eles eram tratados como seres inferiores. Os brancos se referiam a eles nos relatórios como peças, né? Só para se ter uma ideia da desumanidade que era esse tráfico negreiro. Eles não estavam nem aí se morriam crianças, se morriam mulheres, estavam ali doentes e saudáveis, todos juntos. Os negros quase não saíam, então suas necessidades aí, né, fisiológicas tinham que ser feitas ali mesmo, né, era sujo. Quando tinha tempestade, então era pior ainda para os negros. Eu recomendo fortemente que vocês assistam o filme Amistade, tá? Amistad, Amistade. Né? Ele mostra logo no início que um dos negros começa a contar a sua história, ele mostra aí essa trajetória de como eles eram capturados e colocados no navio negreiro e vinham no navio negreiro dessa forma, né? Muito grande nos navios negreiros, de 25 a 30%. Eles sabiam que iam morrer muitos, mas eles não estavam nem aí. Por quê? Isso valorizava a mercadoria. Quando o navio estava muito cheio e por acaso, né, o filme Amistade, por exemplo, mostra isso, né? No século XIX, a Inglaterra proibiu o tráfico negreiro, então, quando se aproximava algum navio inglês, eles jogavam muitos no mar, vivos, acorrentados nos pés com pedras, né? Já para se afogar mesmo. Quer dizer, eles não ligavam se os negros morressem. Eles diziam que, quando chegavam na América, estavam cobrando mais por esse negro, porque era o negro que mais conseguiu sobreviver, né? Eram os negros mais fortes, tá? Então, isso valorizava a mercadoria. Nos portos da América, os negros eles eram desembarcados. No filme Amistade também mostra isso. Davam-lhe banhos, vestiam para deixar bem bonito para os seus compradores, colocava até aquele sebo na pele para ficar bem brilhante, né? E alguns já estavam encomendados, né? O fazendeiro já estava esperando esses negros no porto. Você vê ali que o fazendeiro já está dando dinheiro, né, para esses traficantes de escravo, né? Então, ele já está esperando a sua encomenda. E os que não eram encomenda eram vendidos em leilões, em mercados de como esse que mostra aí, né? Então, aqui os negros eram expostos aos compradores, né? Olha que humilhação, as mulheres sendo expostas seminus. O comprador, ele pode apalpar o negro, ele normalmente queria ver o dente, queria examinar aí as ancas, né, das mulheres, enfim, né, para negociar esse preço e ver qual era o mais resistente. Então, assim, o homem adulto, ele valia mais, tá? Os homens que sabiam um pouco da língua portuguesa, chamados de ladinos, eles eram mais valiosos. As mulheres, né, jovens, valiam bem, né, ainda mais se eles viam que elas tinham capacidade de reproduzir, tá? As crianças valiam menos, os velhos ainda menos, tá? Então, você vê aí os traficantes de negros, eles também negociam nesse mercado de escravos, os escravos estão todos juntos, não importa se estavam doentes, se estavam saudáveis, né? Enfim, nesse mercado de escravo aí era desse jeito. Muitas vezes os negros dali eram conduzidos nus pelas ruas, né? Numa humilhação muito grande mesmo. Bom, mas se fosse só isso,
né? Nas fazendas, a vida do negro era ainda pior, tá? Também foram utilizados em atividades domésticas, nas minas de ouro a partir do século XVIII, em trabalhos em obras públicas, né? E trabalhavam muito, trabalhavam de 12 a 14 horas por dia. Refeições, muitas vezes só 2 refeições por dia, sem poder repetir, né? Tratamento médico, nenhum, não davam nada disso para o negro. Mal o negro tinha roupa do corpo, quando essa roupa ia ficando, né, toda rasgada e tal, que davam outra para ele, né? E ainda por cima, os castigos. Os negros que fugiam, né, que se revoltavam, eles eram castigados no pelourinho, que é esse pedaço de tronco aí, e eram castigados em público, para servir de exemplo para que outros negros não se revoltassem, né, para manter tudo sob controle, certo? Aí tem um negro chicoteando outro negro, isso era comum? Era sim. Era a estratégia dos brancos para colocar um negro contra o outro, para manter os negros sob controle. Dava um cargo de feitor para o negro, feitor era quem castigava os escravos, quem também assim fiscalizava, né, as atividades dos negros, e não foi bem esse negro tem que castigar o outro, uma questão de sobrevivência, senão ele volta para a condição do trabalho forçado, né? Então, essa questão que a gente tem que ver, não é que o negro era contra o outro, né? Que era uma estratégia de sobrevivência mesmo. Os portugueses, então, eles escolhem plantar açúcar no Brasil, a gente já falou disso, e os negros vão realizar todas as etapas da produção de açúcar, tá? Os brancos livres pobres, mesmo sendo agregados, quer dizer, dependentes dos brancos, eles eram os capatazes da fazenda, né? Os encarregados, os mestres do açúcar, os capitães do mato que iam buscar o negro fujão, né? Cultivavam as roças de subsistência, cuidavam dos animais, mas o plantio da cana-de-açúcar e a confecção do açúcar mascavo era o mesmo, tá? Então aí mostra assim, ó, a casa grande ao lado uma espécie de um barracão que só tem porta, esse é a senzala, tá? Era ali que os negros ficavam, a senzala não tinha muito arejamento, no máximo tinha aí uns colchões de palha no chão, umas redes, mas a maioria dormia no chão, dormia sem cobertas, passava frio, passava calor, né? Não tinha aí uma acomodação nem um pouco confortável, né, para os negros. E ali é mostrado os negros carregando essa cana-de-açúcar, levando para a moenda, né, extraindo o caldo de cana. A gente já falou aí da produção do açúcar, né? Extraía o caldo de cana, depois levava para as caldeiras, que é a terceira imagem que está ali, que está saindo fumacinha, né? Aí eles tinham que transformar ele em melaço, o melaço ainda era mole, né? Então tinha que colocar nas formas de argila, né? Nos potes de argila, aí para ir saindo a água e virando uma espécie de um pão de açúcar. Os negros desenformavam esse açúcar, eles maceravam esse açúcar, né? Pulverizavam ele, colocavam em caixas, aí esse açúcar era vendido para os europeus. No caso, portugueses, porque o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Lembra? Pacto colonial, né? Cidade de comércio. Então, os negros, como a gente falou, tinham uma vida muito difícil e os castigos eram, assim, né, muito comuns, né? A máscara, por exemplo, né, que é mostrada ali em cima, não vou conseguir mostrar daqui, mas se vocês quiserem, vocês podem pesquisar. A máscara era um jeito de silenciar os negros, né? Houve aí, inclusive, relatos de uma escrava chamada Anastácia, que teve que usar essa máscara de Flandres, justamente porque ela reclamava, porque ela denunciava essa situação dos negros, né? Só que essa máscara também impedia o escravo de comer e ele ia morrendo de fome, né? Então, olha as torturas que eram feitas com os negros, né? Ali em cima está onde os negros eram colocados, né, pelos pés sem água e sem comida, né, deixados na senzala sozinhos ou em algum outro local e não podiam se mover, usado aí para escravos fujões.
Você vê a palmatória do lado da máscara de Flandres, né? Que batia na mão do escravo até sangrar, certo? Você vê uns instrumentos aí embaixo que são aí justamente para quê? Para torturar o negro, né? Para tirar um dedo, uma unha do negro, né? Para fazer ele sentir dor, tá? Você vê as marcas de ferro quente também, que o negro era marcado na pele, né? No centro tem uma argola normalmente usada aí no pescoço do negro, né? Ou seja, muitos negros não resistiam a esses castigos. Eles morriam no castigo, vários deles, né? O negro não durava aí mais do que 10, 12 anos no Brasil, né? De tão ruim que eram as condições de vida dos negros. O Brasil matou milhares de negros aí com a escravidão, né? Divergimos aí em relação ao número de negros vindos para a América, para o Brasil, né? Calcula-se cerca de 10 milhões de africanos para a América, desse total, 3,8 milhões vieram para o Brasil, mas pode ser mais, né? Então, tinham lá os negros banto, né, que mostra que vinham dessa região aí em marrom, né, do Congo, do centro da África, um pouquinho do sul da África, e tinham os sudaneses aí que vinham do Golfo da Guiné, né, região aí onde estavam antes aí os reinos do Mali, né, do Benin, enfim, tá? Bom, questão aí é que o Brasil ele teve aí mais de 300 anos de escravidão, né? Porque a escravidão só acabou em 1888 oficialmente. Nesses mais de 300 anos, nós matamos muitos negros, né? E é nós porque a nossa sociedade não fez essa reparação. As poucas políticas de compensação dos negros, elas são muito contestadas em nossa sociedade, como a política de cotas raciais, por exemplo, nas universidades públicas e gratuitas, né? Então, nós não admitimos o racismo e aí fica mais difícil de compensar o que foi esse genocídio da população negra em nosso território. Aliás, a violência policial nos mostra aí uma parte desse racismo, né? Muito mais negros aí morrendo nas mãos da polícia do que brancos, né? Os policiais na favela são um, nos condomínios de luxo eles são outro, né? Bom, a questão é que os negros demoraram, mas resistiram bastante a essa escravidão, certo? Alguns entravam em processo de profunda tristeza, né, que era conhecido como banzo, a saudade da África, não comiam e acabavam aí se matando, né, era o suicídio. Mas era muito comum que os negros quebrassem a moenda da fazenda, se machucassem para não ter que trabalhar tanto, né, ter algum tempo de folga, tá? Rebeliões e assassinatos de feitores e senhores de engenho eram comuns, né? Capatazes das fazendas também, né? Porque atribuía-se aí os maus tratos muitas vezes aos feitores, a algum capataz, né? Então, justamente, eles se vingavam nisso, né? Quando os negros eram bem-sucedidos, eles criavam os quilombos, né? Então, eu estou falando aí de algumas estratégias de resistência dos escravos negros. Uma que eu não citei aqui também é a questão das mulheres abortarem, tá? Tomarem ervas medicinais aí e abortar fetos, tá? Mas há outras estratégias de resistência antes de falar dos quilombos. Olha só, o negro ele recria a sua cultura no Brasil, né? Ele utiliza, por exemplo, golpes, né? Uma espécie de arte marcial que ele vai disfarçar com a música, dando origem à capoeira, né? Capoeira porque eles ensaiavam esses golpes aí em regiões de mato baixo, né, chamadas de capoeira, tá? Então, aí a capoeira acaba sendo o quê? Uma estratégia de resistência, de luta, né, para se defender dos brancos. E a capoeira era muito mal vista na sociedade, né? No século XIX ela chegou a ser proibida, no início do século XX também. Só o Getúlio Vargas aí depois de 1930 que torna a capoeira uma espécie de um esporte nacional, né?
mas os negros capoeira eram muito pertencentes, né? A dança do batuque, que vinha lá de ritmos africanos, não de uma sociedade só, né? Isso aí é o quê? É uma espécie de sincretismo mesmo, né? De mistura de culturas, tá certo? Então, os instrumentos de percussão, eles dão origem ao batuque, e o batuque dá origem depois ao samba. O samba não é só batuque, ele é misturado com outros ritmos portugueses e tudo mais. Mas era uma estratégia de resistência dos negros, recriar a sua cultura. Outra estratégia de resistência dos negros, criar, por exemplo, o candomblé, né? Os negros tinham culto às várias entidades na África, porém cada cultura era diferente uma da outra. Então, o que eles fazem? Eles juntam muitos desses cultos, né? Fazem um sincretismo de cultos e criam uma nova religião afro-brasileira, que é o candomblé, tá certo? E essa religião se baseia no culto aos orixás, né? A Umbanda vem bem depois, vem só no século XIX, e a Umbanda já mistura catolicismo. Por que o catolicismo, né? Porque justamente muitos negros, eles se batizavam na Igreja Católica, eles frequentavam as irmandades negras, né? As igrejas só para negros. E nisso eles também vão modificando um pouco o culto do catolicismo, dando origem a culto aos santos, que eram associados aos deuses. Então, esse sincretismo religioso também é uma estratégia de sobrevivência das culturas negras, né, que vieram para cá, tá certo? Sobre os quilombos. Quilombo quer dizer povoação na língua banto, né, uma das línguas aí faladas pelos povos africanos. Eles eram formados por vários mocambos, esconderijos na língua banto, que é como se fossem aldeias, né? Aldeias aí que eram ligadas entre si por trilhas que só eles conheciam. O difícil aí de atacar um quilombo como Palmares era isso, né? Os brancos não sabiam andar ali na mata que ligava um mocambo ao outro, né? Então, nisso, a população aí de Palmares teve muita vantagem. Mas houve muitos quilombos no Brasil. Enquanto durou a escravidão, tiveram quilombos. No Nordeste, Minas Gerais, o quilombo do Ambrósio, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santos tinha o quilombo do Jabaquara, inclusive. Então não foram apenas no período colonial. Mesmo após a independência, 7 de setembro de 1822, a escravidão continuou e a população quilombola também continuou existindo. Hoje existem os remanescentes de quilombolas, ou seja, né, aqueles que tiveram como antepassados esses negros aí que foram escravos e que fugiram. São os remanescentes, o que sobrou dos quilombos, tá? Agora, Palmares foi assim, o mais importante de todos. Ele estava situado aí na capitania de Pernambuco, na região da Serra da Barriga, que era uma região onde dava para se esconder, onde os brancos não avistavam fácil, não acessavam fácil essa região, né? E ele se tornou o símbolo de existência à escravidão, porque ele se tornou uma cidade no meio do Brasil. Entre 15 e 20 mil pessoas, chegando, alguns historiadores falam em 30 mil, né? Então chegava a ser assim, um reino, uma cidade dentro do Brasil, né? E existe 100 anos, pelo menos, né, durante todo o século XVI, começou no final do século XVI, século XVII, tá? Os quilombolas de Palmares, eles viviam de uma agricultura de subsistência, que é a agricultura para o consumo próprio, né? Da caça, da pesca, eles plantavam milho, banana, feijão, mandioca, laranja, cana-de-açúcar, criavam animais, faziam artesanatos com cerâmica, tecido, palha, até metais. E o interessante, existia excedente, sobra dessa produção. E o que eles faziam com essa sobra? Eles davam ou trocavam com populações pobres, né, de povoados pobres. E essa população pobre, podia ser indígena, podia ser branca, ela virava aliada de Palmares. Então, qualquer incursão militar que fosse ter em Palmares, a população palmarina ela era avisada, né, do que ia acontecer. Tá?
Alguns historiadores acreditam que o Quilombo dos Palmares tinha uma organização semelhante aos reinos africanos, um poder centralizado nas mãos de um líder, né? E divisão de tarefas, de acordo com o sexo e com a idade também, tá? Ganga Zumba foi o primeiro líder, mas ele foi assassinado porque ele queria fazer acordo com os brancos e ceder uma parte da população como escrava novamente, né, os negros que tinham chegado por último. Zumbi foi o que assumiu o poder no lugar do seu tio Ganga Zumba, tá? E ele foi um grande líder negro, né? Tanto é assim que se nós tivéssemos na nossa história heróis negros, né? Porque a nossa história ela privilegia heróis brancos, né? Zumbi seria esse herói, né? Ele deveria ser cultuado como herói, porque ele deu a sua vida por Palmares, ele deu a sua vida aí por outros negros. O Zumbi ele negociava, né? Negociava com a fuga de negros. Ele, na verdade, não negociava, né? Ele protegia essa população negra, né? E fez assim muitos negros fugirem das fazendas. Palmares incentivava outros negros a se libertar da escravidão. Então era um péssimo exemplo para os brancos. Os brancos achavam assim que tinha que destruir Palmares de qualquer jeito, porque o exemplo de Palmares tendia a se espalhar aí por todo o Brasil, né, e virar uma verdadeira revolução contra os brancos. Então, por isso tinha que acabar com Palmares de qualquer jeito. Bom, várias incursões militares foram tentadas, até que uma em 1695, liderada pelo bandeirante, né, o paulista Domingos Jorge Velho, nós vamos falar sobre os bandeirantes paulistas ainda, que eram caçadores de índios, né? Só que como o tráfico de indígenas estava assim meio em decadência, né, nesse final do século XVII, eles passaram a executar alguns serviços aí em troca de recompensas. E o Domingos Jorge Velho foi aí com seus homens, mais as tropas dos senhores de engenho, tropas mandadas por Portugal, ao todo um exército de em torno de 9.000 homens, para atacar Palmares. Então eles foram atacando Mocambo a Mocambo, né? E muitos palmarinos fugiram, o próprio Zumbi ele chegou a fugir, mas ele foi pego em uma emboscada depois. Então, atribui-se a morte dele ao dia, né, supostamente é no dia 20 de novembro de 1695, quando a cabeça de Zumbi dos Palmares, olha, essa é uma pintura do Zumbi de acordo com descrições da época, tá? Não é uma fonte histórica de época, tá? Porque não temos fontes históricas aí mostrando o Zumbi. Mas, segundo consta, a cabeça dele foi exposta em praça pública, né, para mostrar aí que a repressão viria, né, servir de exemplo para não haverem novos quilombos, né? Mas sempre houve estratégia aí dos negros, certo? Mas o fato é que a gente comemora no dia 20 de novembro o dia da consciência negra. Por que consciência negra? Por que não é branca? Por que não é humana? É porque os negros foram vítimas desse processo de escravidão, desse racismo, né? E mesmo depois de não serem mais escravos, eles não tinham os mesmos direitos que os brancos. Eles não puderam votar, eles não puderam estudar, eles não puderam ter bons empregos. Por isso a maioria vive hoje em favelas, é vítima da violência policial. A maior parte aí dos negros não chega a uma universidade, ao ensino superior, né? Sofrem racismo no dia a dia, pela sua cor, pelos seus cabelos, pelo local onde moram, né? Então, justamente, nossa sociedade é racista, né? Por mais que ela não admita, ela é racista, né? Então, o racismo foi a herança negativa dos negros para a nossa sociedade. Se a capoeira, se a língua, né, as palavras de língua banto, cafuné, moleque, né, questão aí também da culinária negra, né, o vatapá, o acarajé, o cuscuz, né, são heranças positivas, o racismo é herança negativa, né, desse processo todo de escravidão, tá certo? E a consciência negra não é só para homenagear o Zumbi ou lembrar da morte dele, é para justamente chamar a atenção
que nós temos que admitir esse racismo. Temos que admitir esse racismo para fazer políticas de compensação para a população negra, para que a população negra tenha as mesmas oportunidades que o resto da sociedade. Certo? Então, eu fico por aqui, aguardo dúvidas de vocês, me perguntem, me procurem nas redes sociais, estou aí aberta aí a quaisquer dúvidas aí que vocês tiverem, colocações e etc, ok? Muito obrigada aí pela atenção e uma ótima quarentena para vocês. Continuem se cuidando.